Com relação ao estágio atual da ossa-integração, nós podemos afirmar que a implantodontia vive uma fase de muita previsibilidade e, com isso, um alto índice de sucesso, graças a alguns fatores que vamos passar a enumerar a partir de agora. Primeiro, os recursos de diagnóstico mais precisos, os recursos de diagnóstico de imagem, através das imagens digitalizadas, as radiografias panorâmicas, periapicais e as tomografias computadorizadas. O desenvolvimento dos sistemas de implante, tanto no seu desenho macroestrutural, desenho e design, quanto na sua microestrutura, ou seja, a sua superfície, passando desde a situação de ser lisa, a superfície tratada, passando pela nanoestrutura e finalmente a superfície SLA. E finalmente a maior compreensão do tipo do leito ósseo, a qualidade do tipo de leito ósseo e a evolução dos biomateriais que vão acompanhar sempre os processos cirúrgicos de instalação dos implantes. Com relação aos recursos de diagnóstico por imagens, podemos observar nesse slide aqui um exame digitalizado, uma radiografia panorâmica, onde eu consigo verificar todo o contorno do leito ósseo mandibular e o contorno do leito ósseo maxilar, e posso definir de repente uma área para análise de implante, vamos supor a área desse elemento aqui. Se eu quero mais detalhe do leito ósseo, eu passo para uma imagem periapical, onde eu consigo fazer uma especificidade de contorno radicular, trabecular do ósseo e etc. Só que essas imagens panorâmicas e periapicais, elas me dão uma relação de altura e de largura, duas dimensões. Eu não tenho a profundidade, ou seja, a largura no sentido vestibulingual. A partir do momento que eu preciso ou quero fazer uma avaliação da terceira dimensão, ou seja, da profundidade do leito ósseo, eu tenho o recurso da tomografia computadorizada. Então, se eu observar aqui essa imagem aqui na periapical, esse mesmo elemento visualizado nesse corte tomográfico, eu consigo fazer a análise desse leito ósseo no sentido vestibulingual. Com isso, eu consigo fechar as medidas de altura, largura e profundidade desse leito ósseo, fazendo o quê? O melhor planejamento do implante a ser instalado nesse leito ósseo, em relação à altura, comprimento do implante e largura do implante. Quando a gente fala em sistemas de implante, basicamente o implante é composto por duas etapas: a plataforma e o corpo. Esse corpo faz relação íntima com o leito ósseo e a plataforma faz a relação com a conexão protética. A plataforma se destaca o sistema de conexão. Esse aqui é um desenho clássico do implante tipo hexágono externo, esse é o padrão. E essa relação, essa região do corpo, está vinculada ao contato com o leito ósseo. As plataformas elas são classificadas ou divididas em três grandes grupos: os hexágonos externos, o hexágono interno e o sistema cone-morse. O hexágono externo, como nós já mostramos, ele é um desenho clássico do implante com o seu corpo, conforme nós já falamos, com os espirais. E na plataforma, se você observar essa plataforma aqui numa vista superior, ele tem uma parte hexagonal, onde vai existir a conexão protética, e uma espira interna para conexão e assentamento do parafuso. O hexágono interno, ele mantém o mesmo desenho do corpo do implante para contato com o leito ósseo, porém na região de plataforma eu não tenho aquela superfície hexagonal emergindo externamente para o implante. Ela tem um desenho interno ou na direção interna do corpo do implante. Então o hexágono ele é o que? Embutido, ele é interno no corpo do implante. Da mesma forma, no final do sistema hexagonal eu tenho o passo de rosca interna para conexão do parafuso, para apreensão ou fixação da coroa protética. E o sistema cone-morse, ele é um diferencial dos dois já apresentados anteriormente. Ele mantém o seu corpo da mesma forma, com os passos de rosca que vão fazer o íntimo contato com o tecido ósseo, porém na região de plataforma você não observa nem o hexágono externo nem o hexágono interno. Ele tem uma superfície
cônica de assentamento, onde vai receber o que? O componente protético. Então a concepção do sistema cone-Morse, ele é o parafuso com roscas externas e mais o sistema cônico de assentamento do intermediário. Então a conexão da montagem da coroa se faz nessa parte externa superior aqui do intermediário. Então a ideia, a concepção do sistema cone-Morse, ele difere um pouco dos sistemas convencionais, hexagonal externo e hexagonal interno. No que diz respeito ao macro desenho da forma do corpo do implante, ele tem basicamente em três grandes grupos. Os implantes cilíndricos, ou seja, o seu corpo eles têm as suas paredes paralelas, desde a plataforma até o seu ápice. Nós temos o formato do corpo tipo cilíndrico cônico, ou seja, da plataforma até mais ou menos metade do implante ele tem ou mantém as suas paredes paralelas, e do meio para frente ele tem uma formação apical, de forma cônica. E o terceiro grande grupo é o implante com desenho cônico, ou seja, o corpo dele ele tem da plataforma ao ápice as duas convergências, fazendo com que esse ápice ele fique bem mais estreito do que a área de plataforma. Então esses implantes aqui são desenhos mais modernos, indicados para instalação em alvéolos recém-extraídos. Ainda no corpo do implante eu verifico que a sua parte apical, a sua pontinha, ela pode ter três situações clássicas. O compactante, que é o ápice totalmente arredondado, o semicompactante, que é um ápice em forma de meia-lua, com algumas canaletas de corte, e o autoperfurante, que é o chamado self-tap, ou seja, ele tem um ápice com linhas de corte, para que faça o assentamento final e uma melhor precisão de justeza no acabamento do implante. Cada tipo de desenho apical de implante está direcionado para um tipo de leito ósseo específico. Com relação à superfície, ao tratamento da superfície desse implante, a região de contato com o leito ósseo, nós temos basicamente os primeiros implantes que eram produzidos com superfície lisa ou polida, ou seja, os chamados implantes usinados. A sua superfície dos passos de rosca eram totalmente lisos e polidos e geravam uma superfície de contato com o tecido ósseo. A partir do momento da evolução das pesquisas, verificou-se que nós poderíamos modificar essa superfície de contato fazendo o tratamento superficial. E esse tratamento ele é feito com substâncias químicas e temperaturas diferentes. E com isso forma-se um relevo superficial na superfície desse implante, fazendo um maior contato com o tecido ósseo. Voltando ainda um pouco ao design, ao desenho da espira, a espira clássica é forma triangular, onde eu tenho o passo da rosca e o fundo do passo de rosca. Não existe somente esse tipo de design de espira. Eu tenho alguns implantes que têm essa parte do passo de rosca achatado e tem alguns implantes que têm esse fundo de sulco também achatado e até planificado. E esses ângulos das espiras, do tradicional, que são ângulos que formam um triângulo, eles podem estar acontecendo com a parte inferior em forma de ângulo agudo e a parte superior em forma de ângulo reto, ou seja, dando a esse tipo de implante uma qualidade de estabilização para alguns tipos de leito ósseos diferentes. Terminando o raciocínio com relação à superfície do implante e passando à análise da microestrutura, da superfície lisa passando para a superfície tratada, nós podemos verificar que numa visão ampliada, nós podemos verificar a presença desse relevo. Então esse implante visto aqui a 60 vezes, observa a condição desse leito, desse relevo. Se nós aumentarmos aqui para 140 vezes, olha a condição desse relevo. Quanto mais nós aumentarmos essa visão, 2.000 vezes, olha a microestrutura. Então, o contato com o tecido ósseo, à medida que esse implante ele sofre o tratamento, ele é aumentado. 3.000 vezes, 5.000 vezes e, finalmente, 12.000 vezes, onde eu consigo verificar uma superfície tratada com esse relevo, microscópio, onde eu consigo
perceber claramente que na histologia existe um justo contato entre o tecido ósseo, que está em fase de cicatrização, com a superfície do implante. Com isso, meus caros alunos, houve um encorajamento na questão de quê? De rapidez do processo de osseointegração e até as primeiras possibilidades dos chamados carregamentos imediatos.